Em Velika Novozilka, o cerco persiste, tá? Ou como estão dizendo os ucranianos, não há cerco, mas há um recuo. Enfim, seja cerco, seja recuo, como queiram chamar, o fato é que em Velika Novozilka, aqui na imagem, né, do mapa que você está vendo, daqui a pouco eu vou dar detalhes, o que é que está ocorrendo, o que é que ocorreu nas últimas horas. Além disso, nós vamos falar também um pouquinho sobre os ataques da refinaria de petróleo de Ryazan pelos ucranianos, tá? Na região, daqui a pouco eu vou mostrar no mapa. Teve outras situações diversas, como é que tá o fronte, dá uma geral rápida que ocorreu nas últimas 24 horas. Lembrando que hoje, 26 de janeiro de 2025, é o dia 1068 do conflito Ucrânia e Rússia. Vamos lá falar um pouquinho sobre o que está acontecendo. O que é que ocorre? Segundo alguns jornais, tanto Kyiv Post, Strana Today e outros que eu já andei, o Kyiv Independente, por exemplo, né, relatam praticamente o mesmo informe, digamos, de que do lado ucraniano está dizendo o seguinte: olha, não, os russos não conquistaram nada. Do lado russo é dizendo: já conquistamos tudo que tinha para conquistar, conquistamos, eles estão encurralados no rio. Esse é o informe. Do lado ucraniano, vou resumir o que está sendo dito, tá? Duas matérias distintas e a gente vai trocando ideia. Vamos lá. As forças de defesa comentaram a situação em Velika Novozilka, dizendo: o chefe do comando do Grupo Operacional Estratégico das Forças Armadas da Ucrânia, Kortitsa, chamado Viktor Tregubov, disse que não podemos dizer que Velika Novozilka está ocupada por tropas russas. Aí abre aspas. Os russos estão lá desde ontem, mas isso, digamos, não é bem o centro. Eles colocaram uma bandeira na sala das caldeiras atrás do estádio Kolos, disse o orador na maratona. Disse o orador na ATV. Enfim, a questão da tradução. E aí ele continua, observou que não poderia comentar a movimentação de tropas ucranianas na área da aldeia, dizendo exatamente o que está acontecendo, por questão de segurança deles, né? Mas que há conflito, sim, ocorrendo ainda na aldeia e não foi resolvido. E aí até, nessa imagem, se você observar bem aqui no Live View Map, mostra um determinado tipo de avanço, né? E o que é que ocorre? Horas atrás, tá? Um pouco mais de 24 horas atrás, algo do tipo, ocorreu uma questão que foi o seguinte, duas questões, uma que foi relatada ali, né, pelo soldado, uma foi que ocorreu um cerco aqui, tá? Os russos estavam informando que, olha, avançamos aqui, peraí, deixa eu só trocar aqui. Cadê a ponta? Aqui. Avançamos nesse sentido, né, os informes que vinham chegando, tinham avançado nesse sentido, eles dizendo, né, os russos, nesse sentido, estavam avançando peraí, assim, e que essa região aqui estava cercada, os ucranianos estavam cercados aqui nessa região. Horas depois, tá? Horas depois, no caso ontem pela manhã especificamente, mostraram imagens de russos aqui em cima com bandeira. Toda essa região aqui bem destruída, tá? Eu trouxe no vídeo de ontem, depois só dá uma procurada com calma, onde eu mostro um vídeo destacando até pela cor do telhado que realmente essa área estava bem destruída, muito bombardeio ocorreu aqui. E também depois já tinha chegado informações aqui no estádio de futebol. Então a matéria está se referindo a esse caso lá no estádio de futebol. Então nesses dois locais já estavam avançados. Os informes que foram chegando ontem à noite pelos russos é que os russos tinham ocupado toda a parte urbana. Tudo isso aqui tinha sido ocupado. E os ucranianos continuavam a recuar ou mudar de posição. Essa área aqui especificamente foi muito devastada, teve uma troca, segundo os ucranianos estão trazendo informações, tá? Agora já dentro do Kyiv Post comentou que está tendo muita troca de bombardeio, estão usando algum propulsor, alguma coisa do tipo, né? Para esse tipo de operação. Aí até trazendo a matéria diz o seguinte. Cadê? O serviço de imprensa da 110ª Brigada de Fuzileiros Motorizados informou
no Telegram que não há atualmente nenhuma ameaça de forças ucranianas serem cercadas em Velika Novozilka. Então está informando isso, que não estão sendo cercados. Olha, não tem ninguém sendo cercado não, aqui não. O relatório diz que o inimigo tentou bloquear os redutos das tropas ucranianas com enormes forças de infantaria. E o uso de equipamento foi anulado tanto do nosso lado quanto do inimigo. Então ele está dizendo o seguinte: olha, tá empate aqui. Só que o que é estranho é que é um empate, vamos lá, vamos tentar entender. É um empate que só vê os russos avançando, com imagens e tudo mais dizendo que estão avançando. E aí a situação aqui é aquele problema que eu já trouxe, tá? É um problema soviético isso, é uma questão cultural. Qual é a questão cultural que eu estou tentando trazer aqui? De mentir em relatórios. E essas mentiras terminam custando a vida de muitos soldados. Ou vamos tentar imaginar, como você imagina que os ucranianos saíram daquele cerco que eu mostrei mais cedo, ó. Até no Deep State, que é bem mais pró-Ucrânia, tá? Muito mais pró-Ucrânia, mas nessa parte eles não têm o que fazer, não tem como mentir. Nesse cerco aqui, ó, em Velika Novozilka, eles disseram que se saíram de um cerco. Não deram detalhes como foi que se saíram de um cerco. Não falam exatamente se foi esse. Mas aqui não tá muito claro o que ocorreu. Estavam os caras cercados para todos os lados, imprensados pelo rio. Do lado de cá, o rio também. E abaixo e ao redor, tropas. O que é que vocês imaginam que aconteceu se não teve rendição? Né? Então, foi, né, a baixa mesmo. E aí, ó, aqui também, se você observar bem, já mostra um avanço significativo, tá? Ó, tudo isso aqui mostra que é área de conflito, área recente de conflito, né? E que mostra exatamente uma curiosidade, se você observar bem, que é o seguinte, vamos lá. Normalmente em vermelho, para o Deep State, indica que já é avanço confirmado. Em branco é onde está ocorrendo o conflito. Na matéria aqui, do Kiev Post, estão falando o seguinte: uma situação típica surgiu para os moscovitas. O principal é içar a bandeira. O preço e as perspectivas não são importantes, está dizendo. É o rio Mokriali, que é esse rio, né, que você está vendo na imagem, que criou problemas para suprimento de nossas unidades, agora se tornou um obstáculo ao avanço do inimigo, acrescentou o relatório da brigada. Ou seja, ele está deixando muito claro o seguinte: olha, o rio, esse mesmo rio aqui, que trouxe problema para a gente, agora está trazendo problema para eles. Ou seja, se você olha no mapa, vamos analisar no mapa agora. Deep State. Se está dizendo que os russos estão consolidando essa região em vermelha. Essa região em branca é onde está ocorrendo o conflito. Os ucranianos estão dizendo que os russos estão tendo problemas no rio. O que dá a entender? Onde é que estão os ucranianos? Estão fazendo o traslado, ou já fizeram o traslado aqui. Os russos estão com dificuldades em conflitar aqui, né, em guerrear, digamos assim, nessa região depois do rio. Na região que eles chamam, os britânicos chamam de região CIS, né? Ou seja, até a própria descrição do relatório vai se chegar a essa conclusão que os russos estão com problemas no rio. Ou seja, os ucranianos estão evacuando a área, tá? Então, por isso que os russos estão avisando que Velika Novozilka em si já são deles, porque toda a parte urbana, toda a parte onde tem casa, construção, ou o que restou delas, eles já conseguiram tomar conta. Então essa é a situação, tá? Só para contextualizar, entender no mapa, Deep State que eu estou mostrando. Se você abre, como eu falo, em um outro mapa aqui, no próprio Live View Map, deixa eu colocar o mapa aqui do lado, você vai ver que eles são mais precavidos em algumas circunstâncias, mas até nesse mapa ele mostra já um avanço significativo do lado russo, né? Tem uma ligeira diferença, evidentemente, no Live View Map mostra o avanço ainda maior. Enfim, uma diferença mínima. Se pegarmos outros mapas, só para não perder tempo aqui, eu não vou estar abrindo, vai estar similar ao que está ocorrendo
no Deep State, tá bom? O que mais que nós temos de informação? Houve um bombardeio, tá? Ocorreu um bombardeio, lançamento de drones, para ser mais preciso, do lado ucraniano, desculpa, do lado russo, tá? Isso é um informe ucraniano, mas foram os russos que fizeram o ataque. Foram, como está trazendo informação aí, 50 Shahed que foram abatidos. Aí uma curiosidade, dessa vez eu consegui no relatório, eles só mostram quantos foram abatidos, mas no relatório indica que foram 72, 50 Shahed de 72. Então um pouco mais de 20, né, 22, atingiram os alvos. 9 simuladores de drones inimigos foram perdidos localmente. A defesa aérea operou nas regiões de Kiev, Odessa, Kharkiv, Poltava, Sumy, Donetsk, Dnipropetrovsk e Khmelnytskh. Então, todas essas regiões aqui sofreram ataques, tá? Nas últimas horas. Só para contextualizar aqui, deixa eu tirar o zoom, para vocês verem tudo, né? Então, houve ataque em várias regiões aqui, ó, por exemplo, em Dnipropetrovsk, região. Então, presença ucraniana, desculpa, eu estou trocando hoje, presença russa em território ucraniano através de drones. Que mais? Ocorreu horas atrás, cerca de 4 horas, houve um informe oficial, né, o Estado-Maior das Forças Ucranianas informaram que ataque à refinaria de petróleo Ryazan. Só para contextualizar, para você entender de onde é que nós estamos falando, ó. Moscou está aqui, Ryazan, desde quando tem ocorrido esses ataques, tá? Sumy está mais aqui ao sul. Vou mostrar aqui uma das imagens da refinaria. Estão pegando fogo, então mais uma vez os ucranianos focando, né, em alvos de refinaria. Nesse ataque foi feito por drones. Mais uma vez, aquela teoria que eu trouxe, os ucranianos não têm utilizado recentemente tanto ataque MS como o Shadow ou qualquer outro tipo de míssil, até o presente momento, principalmente depois que Trump assumiu, tá? Mais do que nunca confirmado isso, que os ucranianos não estão utilizando esses mísseis. Não sei se houve alguma conversa, algum acordo proibindo eles de utilizarem, tá? Então, basicamente é isso. Em Barislav, né, na região de Kherson, como foi dito, né, houve então ataque de drones, atingiu áreas, sim, tá? Aqui, ó. Essa região aqui, próximo a um hospital, na realidade até o hospital, pelo informe, foi atingido. Deixa eu ver aqui. Ontem à noite, as tropas russas atacaram Berislav pela aviação. Os ocupantes lançaram 6 bombas sobre a unidade de saúde, relata o Kherson OVA, né, que é o órgão de notificação, enfim. A equipe do hospital conseguiu se proteger. Anteriormente, vários médicos receberam ataque, né, já tiveram outros ataques em outros momentos, tá? E em Odessa teve uma questão que aí, como sempre, está ocorrendo muito forte, tá? Qual é a bronca que está ocorrendo em Odessa agora, tá? Que ocorreu aqui na região de Odessa, não diz exatamente em que cidade, se foi na capital mesmo, então indica que foi na capital. Mais uma vez, o TCC, o famigerado TCC, né, está se tornando famoso pelos cidadãos ucranianos. TCC agiu de novo, fazendo blitz, mobilizando motoristas e carros fantasmas, como eles estão dizendo, eles estão chamando. Do nada, carros sendo abandonados, porque simplesmente o TCC, né, para quem não sabe o que é o TCC, é um órgão que que é responsável pela parte de alistamento militar. E os caras saem parando na rodovia, parou, tem idade militar, não está em serviço, não está em baixa por algum motivo, vai para a guerra agora. Normalmente, os russos estão até brincando, eu não sei se isso é um papo ucraniano ou se é russo. Eu já vi isso em alguns blogs russos, que eles chamam de buzificação. Os ucranianos estão fazendo uma buzificação. Um trocadilho referente à questão de ônibus, né? Que existe ou uma van ou um ônibus próximo, né?
E eles vão fazendo a blitz, vão capturando, vão pegando esses homens de idade militar, que não estão em baixa por algum, né? Não estão, estão com condições de ir para o front, e simplesmente entram nessas vans ou nesses ônibus, são feitos prisioneiros mesmo, depois vão para um campo, e aí, enfim, há todo um processo, e de lá vão para os principais moedores de carne, como Velika Novosilka, como Toretsky, como Chassif Yar e outros tantos, tá? Ou a própria Kursk também tem sido muito comum a presença. Inclusive, só um informe último aqui, né? Teve a confirmação que eu estava vendo de mais brasileiros que lutaram pela Ucrânia, né? Brasileiros, no caso, como mercenários, que morreram, principalmente em Torets, que eu estava vendo, confirmando mesmo, estavam ditos como desaparecidos dias atrás. Então, pelo menos 2 ou 3 brasileiros, pelo que eu vi nos informes, então os familiares confirmando que eles morreram, tá? E aí deve demorar um pouco para a questão de recuperação de corpo, enfim. Lembrando que os ucranianos e russos estão fazendo trocas constantes, né, de corpos para poder ter um funeral, aquela coisa toda. Mas aí tá aí a situação. Um resumo geral do que está acontecendo no front nas últimas 24 horas. Valeu, grande abraço.